Aqueles, no entanto, que anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso, nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que, com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A vida de Paulo é dedicada a Cristo. Versículo 20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, essa carta, né, de Filipenses é uma das cartas mais felizes da Bíblia, né? Essa carta, ela é uma carta que eles chamam de carta exortativa de amizade. É uma carta que tanto traz conselhos lá para o pessoal de Filipenses que estavam passando por algumas tribulações, mas você vê que aqui Paulo tem um tom muito pessoal na hora que ele está trazendo a mensagem dele para os Filipenses. Não é como em Gálatas, quando você compara com as cartas aos Gálatas, você vê que lá ele está sendo extremamente duro, ele já chega chamando eles de insensatos, ele já chega com o pé na porta, bravo. Aqui ele começa falando, meus amados irmãos, como eu tenho saudade de vocês. Então você vê que há uma amizade aqui. E a preocupação de Paulo, durante essa carta toda, ela é com o avanço do Evangelho. A preocupação dele não é tanto com o conteúdo do Evangelho, sobre o que é o Evangelho, mas é com o avanço do Evangelho. A gente observa que lá em Filipenses está rolando alguma coisa lá em Filipe, está rolando alguma coisa naquela cidade lá, que está causando uma tensão interna ali dentro da igreja, e está tendo alguma espécie de perseguição externa também. E Paulo está tentando de alguma forma motivá-los. Então, esse texto que a gente leu aqui agora, do versículo 22 até o versículo 26, ele é um texto que a gente procura muito ele para se motivar e para passar por momentos difíceis, né? A gente tenta enxergar aqui os planos do Senhor, e isso só funciona porque a Bíblia ela é extremamente realista. E ela é tão realista que ela começa mostrando que Paulo está preso. Paulo está aprisionado aqui. Ó. Ele está acorrentado lá 24 horas a algum centurião. E o porquê de Paulo estar preso não é por ter cometido algum crime, não é porque ele fez alguma revolução lá na cidade, por mais que tenha um aspecto político ali no que está acontecendo, mas não era isso. Ele estava sendo preso porque ele estava pregando o evangelho. Ele não era um baderneiro, um rebelde que estava botando fogo da cidade, não era nada disso. Apesar de os cristãos terem sido acusados de botar fogo depois na cidade, um pouco depois. Porque nessa época aqui já era a época que estava rolando aquela questão de Nero e os cristãos sendo perseguidos, e logo depois ele vai botar fogo em tudo e vai culpar os cristãos. Então, os cristãos nessa época aqui, eles eram vistos como uma seita. Eles eram vistos como uma pessoa, com uns caras que vieram para perturbar, para atrapalhar o Império Romano ali. Há muitos textos antigos, históricos, que, quando vão tratar dos cristãos nessa época, os cristãos eram chamados de ateus. Porque o pessoal da época não fazia nenhum sentido você crer em apenas um Deus. Eles criam em vários deuses. Então, esse povo aí não sabe o que eles estão fazendo. Como assim? Um só, um Senhor. E Paulo, basicamente, estava preso por isso. Paulo estava preso porque, para ele, César não era o Senhor. Para ele, Jesus era o Senhor. E pregar o evangelho levou Paulo a ir para a prisão. Não só uma vez, como várias, né? Nós sabemos pelos relatos aí da Bíblia, em Atos, em nossas cartas, que Paulo foi preso diversas vezes por causa de Cristo. Era a pregação do evangelho que levava Paulo para a cadeia. E a Bíblia podia esconder isso de alguma forma. Esse texto jamais teria sido aprovado por um marqueteiro de hoje em dia. Se você quiser propagar o evangelho para alguém, dizer assim, ó,
excelente propaganda. Vamos dizer que quem pregar o evangelho e seguir a Cristo vai ser preso. Acho que não seria aprovado por muita gente. Os marqueteiros de plantão iam dizer, não, essa mensagem não está muito adequada. Vamos falar que a vida vai ficar um pouco mais fácil, que a estrada vai ser um pouco mais ampla, mas essa é a diferença do cristianismo para qualquer outro sistema de crença. O cristianismo ele é realista, a gente consegue pôr ele à prática, a gente põe ele no cotidiano e a gente vê que ele é a verdade, ele funciona, ele passa o teste prático. Então, como viver como Paulo? Como ter alegria dentro de uma cadeia? Como poder dizer o que está no versículo 21? Como é que você consegue dizer, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro? Vamos entender essa passagem hoje, a gente vai olhar isso aqui sobre 4 aspectos, certo? Primeiro a gente vai ver exatamente isso, sobre a dureza da vida. Depois a gente vai ver sobre a alquimia da vida. Vou explicar aqui a alquimia, prometo. Depois a gente vai ver sobre a definição da vida. E por fim, a dinâmica da vida. A vida não é sobre as circunstâncias da vida, é como você define ela. A gente vai fazer o possível para não ficar muito filosófico o que eu vou trazer para vocês. Mas vocês vão ter que pensar um pouquinho no que é a vida. E a vida, o cristianismo, ele é isso, ele é muito realista, certo? Ele mostra para nós aqui Paulo preso. Agora imagina, se você estivesse preso, você encorajaria alguém ou você ia precisar de encorajamento? Se você está tendo uma cadeia, você precisa de alguém para ir lá dar força para você, ou você daria força para os que estão de fora? Paulo está preso, ele está acorrentado ali 24 horas por dia, e ele está tentando encorajar os que estão de fora. Ele fala, ó, por causa da minha prisão, no versículo 14, os irmãos daqui se tornaram mais confiantes. E por que ele está dizendo isso para os filipenses? Porque ele quer que eles se tornem mais confiantes também. Está acontecendo alguma coisa na igreja ali que está deixando eles um pouco preocupados, eles estão balançando um pouco. Ele está dizendo, ó, fiquem firmes, irmãos. Vocês têm que confiar no Senhor. A gente vê que essa questão do sofrimento, ela é muito difícil para nós, especialmente para nós que somos cristãos. Porque se a pessoa não é cristã, se a pessoa não acredita em Deus, ela não tem como reclamar do sofrimento. Porque aí o sofrimento vira mera questão de opinião, certo? O mais forte engole o mais fraco e pronto, isso é a vida. Não tem como você questionar o sofrimento. Agora, se você é cristão, o problema do sofrimento é muito maior para você. Porque a gente vê muitas vezes pessoas que entregam as vidas delas inteiras para Jesus e sofrem ou morrem mortes terríveis. E como é que a gente explica isso? Como é que a gente justifica isso? No início do século, teve um apologeta que chamava Nabel Tiresh. E ele escreveu um livro muito famoso. O livro dele chamava Procurei Alá e Encontrei Jesus. Ele era paquistanês, então ele cresceu no ambiente islâmico e ao tentar se aprofundar nessas questões, ele encontrou Jesus. E ele teve uma morte extremamente prematura. Ele teve um câncer no estômago e morreu jovem, acho que antes dos 35, ou com 30 e poucos anos. E alguém que estava sendo extremamente usado com um testemunho incrível, dando palestras por todo mundo, e a vida dele foi cessada. E como que o cristão resolve então esse problema? Como é que ele resolve a questão do sofrimento? Você tem que entender a alquimia de Deus. Você tem que entender essa questão da alquimia. De onde que a gente tirou isso? A alquimia era um processo químico que o pessoal tentava fazer antigamente, lá na época de Newton e tal. Eles tentavam pegar um metal que não tinha valor nenhum e transformar em ouro. E é isso que o nosso Deus faz. Ele pega coisas que aos nossos olhos são absolutamente inúteis e transforma elas em ouro. Se você ler comigo no versículo 19, Paulo está dizendo isso no versículo 19. Ele fala, pois sei que com suas orações e com o auxílio do Espírito Santo, isso resultará em minha libertação. Você acha que Paulo planejou ser preso? A carreira de Paulo era plantar a igreja. Paulo foi o grande arquiteto do cristianismo, né? Foi ele quem saiu plantando as igrejas, ele plantava lá nos grandes centros urbanos as igrejas, ia para o outro, voltava, mandava carta. Foi ele que arquitetou tudo ali no início. Você acha que estava nos planos dele ser preso? Ele só, se eu for preso vai ser muito bom. Sem dúvida que não estava nos planos dele ser preso. Não faz nenhum sentido imaginar que estava nos planos dele. Então, a Bíblia mostra que de maneira muito real, um dos maiores pregadores da história do cristianismo, o arquiteto do cristianismo, preso. E isso mostra que Deus trabalha de maneiras não óbvias. Deus não trabalha com o óbvio.
A Bíblia é cheia de histórias que nos mostram isso. Se nós formos para o Velho Testamento, a história de José, o que tem de óbvio naquela história? Nada tem de óbvio. Era uma família cheia de dificuldades ali nos seus relacionamentos. Era o pai mimando o filho, os irmãos brigando um com o outro. Deus podia resolver a situação da família de José em 30 minutos. Ele mandava um anjo lá para a casa de José, chegava lá para para de mimar seus filhos, tudo bem? Vocês aí que estão com inveja de José, para de ser invejoso, cara. José, para de ser metido, beleza? Só você ficar mais tranquilo para dar tudo certo. 30 minutos resolvia a questão. Era só mandar um anjo lá, mas Deus não trabalha de maneiras óbvias. José precisou ser preso, precisou ser jogado dentro de um poço para passar anos e anos preso, sofrendo, sem entender o que estava acontecendo. Para chegar no final e dizer o quê? Dizer que aquilo que havia sido intencionado para o mal, Deus transformou em bem. Todo esse sofrimento dele salvou não só ele mesmo, como a família dele, mas dezenas de milhares de pessoas. Deus, então, essa ideia do alquimista é do comentarista que chama Matthew Henry. Ele fala, Deus é um alquimista, ele transforma coisas inúteis em ouro. A gente não entende muitas vezes o poço que você está lá no fundo do poço, que nem José. Você não entende a cova dos leões de Daniel, que a gente estudou ano passado. Você não entende a cova. Você não entende a prisão de Paulo, se você olhar para ela. Por quê? Porque nos momentos difíceis da vida, a gente não consegue enxergar essa alquimia do Senhor. Isso aqui é cristianismo avançado. Não é cristianismo do primeiro semestre da faculdade. Isso aqui é difícil. Na hora que você está nessas situações, na cova, no poço, na prisão, você não consegue enxergar isso aqui. Você não vê, você olha só para a circunstância. O que você precisa para tentar evoluir dessa forma? O pessoal que tem vindo às sextas-feiras tem me ouvido falar isso algumas vezes, mas não tem como eu não falar sobre isso nessa pregação, que é o fato de que quando nós lemos aqui no versículo 19, Paulo diz assim, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus, isso resultará em minha libertação. Essa palavra aqui, libertação, ela é a mesma palavra lá no original, no grego, que é para salvação. Às vezes traduz como libertação, mas essa palavra também é usada como salvação. Em vários outros lugares da Bíblia, essa mesma palavra lá no original é usada como salvação. Paulo aqui, ele não está falando só de ser liberto da prisão. Ele está falando de ser liberto dele mesmo. Ele está falando de ser liberto dos pecados dele. A salvação, a palavra salvação, ela aparece na Bíblia em 3 tempos verbais. A salvação aparece tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. A classe, quem tem vindo na sexta-feira consegue explicar junto comigo o que é isso, a salvação, no passado, no presente, no futuro. Nós somos salvos, redimidos, né, pelo sangue de Jesus. E no momento em que você, diante desse fato de que Jesus morreu na cruz por você, e que a vida dele perfeita agora é sua, e que a morte dele perfeita foi morrida no seu lugar, naquele momento em que você entende isso e responde de que forma? Com arrependimento e fé. Você se arrepende dos seus pecados e você tem fé nisso. Naquele momento você é salvo. Nesse momento você passa de não ser salvo para ser salvo. Você só tem que reagir com fé e arrependimento. Arrepender-se do quê? Arrepender-se de ser o seu próprio Deus. Você tem que se arrepender de achar que a vida é sua e você faz com ela o que você quiser. Você se arrepende disso, que esse é o pecado por trás de todo pecado. E você tem fé de que a vida perfeita e a morte e a ressurreição de Cristo é sua. Salvo. Mas você, ao mesmo tempo que é salvo, agora ainda é pecador. O rio da sua vida ainda precisa ser purificado. E essa é a salvação do tempo presente. E a gente vai nessa caminhada cristã, nesse termo que a gente chama de santificação, que é a salvação que vai acontecendo no presente, dia a dia. Até quando seremos salvos no futuro, quando seremos totalmente glorificados. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 19 é sobre a salvação no tempo presente. O que Paulo está buscando aqui é se tornar o homem que ele deveria ser. Não é sobre transformar a situação, é sobre transformar a ele mesmo. Então presta atenção no que eu disse agora, que isso é o mais importante talvez. Não é sobre transformar a situação. Paulo tinha alguma possibilidade, por ele mesmo, de transformar a situação dele preso? Ele não tinha. Ele estava 24 horas por dia acorrentado a um soldado romano, fedido, chato pra caramba, um revezando com o outro, sem poder dormir sozinho, sem poder ir no banheiro sozinho. Como é que ele ia mudar essa situação? Mas ele podia mudar quem? Ele podia mudar ele mesmo? Só pelo poder de Cristo, só pelo Espírito Santo que vai trabalhando na salvação da vida dele. Mas o que ele buscava aqui não era mudar a situação.
não é mudar a circunstância, é mudar você. Veja bem, vocês sabem o que é um quiroprata? Aquele pessoal que estrala as pessoas e tal. Parece muito vídeo na internet pra gente, né, desse pessoal. Muitas vezes, depois que a gente é salvo, a gente vai nesse processo de limpar o rio da nossa vida aí, né? Mas o rio ainda está poluído. E o que acontece é que a gente acaba tendo alguns pecados que estão tão enraizados na nossa vida, que a gente acaba se acostumando com eles. São como as pequenas dores que a gente sente, mas que a gente vai se acostumando. A gente sente uma dor no ombro, a gente vai ajustando, anda um pouco torto e tudo bem, vai indo. A gente está com uma dor um pouco aqui na virilha, mas você força um pouco para a outra perna e você vai tocando. Você vai levando isso e daqui a pouco você acostumou com aquela dor. E aquela dor está ali no seu pescoço, mas você se acostumou com ela, até que alguma situação da vida, alguma circunstância te leva para um quiroprata. E quando você chega lá, o cara começa a te torcer para todo lado e te estrala e te puxa e pega o seu pescoço para lá, e a dor que ele está infligindo em você é o que resolve a sua dor. A dor que ele coloca em você, a força com a qual ele puxa o teu pescoço e faz estralar, é ela que alivia toda a dor nas suas costas. Ele não está tentando mudar a circunstância, ele está tentando mudar você. Ele não quer mudar a cama que você dorme, o travesseiro que você dorme, ele não quer mudar a posição da sua cadeira no escritório, ele quer mudar você, porque aí vai resolver a sua dor. É isso que Paulo está falando, mas irmãos, isso não é fácil, isso é cristianismo avançado, isso é cristianismo que só um cara como Paulo é capaz de dizer que tem alegria. Mas ele dá o segredo para você. Ele dá aqui a lição. Como você consegue isso? Como é que você consegue entender que você precisa muitas vezes da dor para acabar com a dor? Como é que você consegue entender que você precisa do sofrimento para acabar com algum sofrimento seu? Deus usa o sofrimento para nos moldar. Como é que isso é possível? Aí que a gente pode ficar muito filosófico. Por quê? Porque tudo depende de como você define a vida. O que é a vida para você? Não tem como fugir dessa pergunta. O que é a vida para você? Por quê? Porque Paulo fala disso no versículo 21. No versículo 21 ele vai dizer o quê? Porque para mim, viver é Cristo. O que é isso? O que Paulo quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso aqui? Para mim, viver é Cristo. Ele está querendo dizer que Cristo é a coisa mais importante na vida dele. Ele está querendo dizer que é de Cristo que ele começa. Cristo é o ponto de partida de Paulo. Viver é Cristo. Para a gente poder entender, você pode ver outras opções. Por quê? Veja bem, todo mundo vive por alguma coisa. Isso é um fato. Se você não está vivendo para Cristo, você está vivendo para outra coisa. Todo mundo vive por alguma coisa. A pessoa pode ser a pessoa mais irreligiosa que existe no mundo. Não é sobre religião que estamos falando. Estamos falando sobre qualquer ser humano da face da Terra. Todo mundo vive por alguma coisa. Todo mundo adora alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa que na vida dele é o ponto de partida. A minha vida começa daqui. Isso é o mais importante para mim. Se eu perder isso, eu não quero mais viver. Se eu perder isso, eu perco a minha vontade de viver. Então, algumas pessoas vivem, para elas viver é se divertir. Viver é prazer. A pessoa ela trabalha durante a semana toda para ter dinheiro, para quê? Para ela poder viver no fim de semana, se divertir. A vida dela é prazer. Isso é epicuro, não tem nada de novo nisso na face da Terra. A gente vê muito isso hoje, mas isso é muito antigo. Você viver para prazer, para se alegrar, para se divertir, entretenimento. Para muitas pessoas a vida é isso. Ela vive para isso. Mesmo no trabalho dela, na seriedade dela, o dinheiro que ela ganha para quê? Para se divertir. Para muitas pessoas, viver é ser forte, viver é estar no controle, viver é ter poder. Muitas pessoas vivem dessa forma. Você vê pessoas que já têm muito dinheiro buscando mais posição, porque a pessoa quer poder, ela quer controle. Para muitas pessoas é isso, a vida é viver, é ter controle sobre todas as situações. Se ela perde o controle, ela perde a vida. Se ela perde a possibilidade de se divertir, se você tira o prazer dela, a vida não tem mais graça. Muita gente vive por coisa muito mais moral do que isso. Vive por coisas muito mais éticas, muito mais bonitas. Muita gente vive pela família, vive pelos amigos, vive pelos filhos, vive pela carreira. Mas quando as tragédias da vida vêm,
Ou você se converte, ou você cai junto com os seus amores. Porque isso é um fato. O sofrimento vai vir. Não é uma questão de se vai vir, é quando vai vir. A vida é sofrimento. O cristianismo é realista. O cristianismo não é uma vida de fantasia. O cristianismo é realista. É Paulo preso na cadeia, 24 horas por dia com o guarda do lado dele. E quando o sofrimento vier, como é que você vai estar? Se a sua vida está nessas coisas que são mutáveis, essas coisas que não são tão firmes, quando vier o sofrimento, como é que vai estar? Você não tem como mudar as circunstâncias da vida. Desde que o mundo é mundo, daqui 100 anos, ninguém que a gente conhece vai estar vivo. Absolutamente todas as pessoas da face da Terra, daqui 100 anos, vão estar mortas. Em 2008, quando teve aquela quebra na Bolsa de Valores, lá global, na verdade, né? Muitos banqueiros se suicidaram. Se mataram nos seus carros, ou nos seus porões, ou nos seus escritórios. Por quê? Porque o que era a vida deles, o que eles viviam, eles perderam e acabou. Eles não tinham mais pelo que viver. Então, como Paulo consegue afirmar isso, que ele tem alegria, que ele tem esperança, ele tem expectativa mesmo nisso? Porque Paulo não está olhando para as circunstâncias. Paulo tem uma definição de vida que permite a ele viver dessa forma. Ele define a vida de um jeito diferente. Ele não tenta mudar as circunstâncias, ele muda a vida, a definição de vida dele. Ele faz diferente. Veja bem, como que ele faz isso? É só você observar o que a gente está olhando até agora. Paulo tem uma definição de vida que resiste a tudo. Porque, veja bem, qual que era a carreira de Paulo? O que era a vida de Paulo? Era plantar a igreja. A vida dele era isso, era plantar a igreja. E de repente ele está preso e não pode mais fazer isso. Mas por quê? Na verdade não era isso a vida dele. A gente olha com os nossos olhos humanos aí, a vida dele é plantar a igreja. Não, porque ele fala, ó, se eu estou vivo, se eu estou morto, se eu estou plantando a igreja, se a minha carreira está colapsando, eu não consigo mais fazer o que eu fui chamado para fazer. Tanto faz. Ele fala literalmente dessa forma, ele fala, tanto faz, não tem problema nenhum. A carreira de Paulo aqui estava acabada, ele estava prestes a ser julgado, ele ia ser morto. E ele está aqui, ó, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas por quê? Porque ele não estava olhando para as circunstâncias, ele estava olhando para a definição de vida dele. A vida dele era Cristo. A nossa vida, ela só desmorona, você só perde a vontade de viver se, quando você vê os seus amores desmoronando, os seus amores eram a sua vida. Se os seus amores não estiverem tomando o lugar de Deus, você não vai desmoronar junto com eles quando eles desmoronarem, porque eles vão desmoronar. Converta-se, porque eles vão desmoronar. Eventualmente eles vão desmoronar. E você só vai conseguir não desmoronar com eles se o quê? Se a sua definição do que é vida for igual a de Paulo. Viver é Cristo. Mas como é que você resolve isso? Porque isso é difícil. Eu não posso terminar domingo de manhã te dizendo isso, porque você fala, mas como que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer isso? Esse é o detalhe, você não consegue. Foi feito para você. Esse é o grande segredo. Não é você que consegue fazer, foi feito já por você. Em João 17, versículo 19, nós temos ali o Jesus falando com os discípulos, e ele está orando, falando direto ali com os discípulos. E no versículo 19, ele diz o seguinte, Jesus. Vocês estão abrindo suas Bíblias, eu vou aguardá-los. Versículo, João 17, versículo 19. Aqui resolve. Ele fala, ó, eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Eu me entrego, eu torno a minha vida santa, para que vocês depois possam ser santificados também. Quando uma pessoa quer buscar uma carreira de atleta, a pessoa quer participar das Olimpíadas, por exemplo, certo? Ela fala, não, as próximas Olimpíadas eu quero participar das Olimpíadas. Ela tem, esse é o objetivo da vida dela. Tudo tem que girar em torno disso. Você fala, vamos sair para ir numa festa, não posso, preciso treinar. Eu queria me casar, mas não dá, eu vou ter que adiar o meu casamento porque eu estou focado nas Olimpíadas. Vocês conhecem o Michael Phelps? O Michael Phelps, que é o maior, talvez o maior atleta de todos os tempos. Mas ele é, no mínimo, o maior nadador de todos os tempos.
Ele ganhou mais medalhas de ouro do que vários países. Só ele tem mais medalhas de ouro que vários países. E dando uma entrevista, uma vez perguntaram para ele, perguntaram assim, ó, o que você fez para conseguir fazer isso? Ele falou assim, ó, na verdade eu não acho que eu fiz nada demais. Ele falou assim, ó, simplesmente eu treinei 365 dias por ano por 10 anos. Ele não perdia um treinamento. Podia ser Natal, podia ser aniversário da mãe dele, podia ser o que fosse. Ele treinava 365 dias por ano. Por 10 anos ele fez isso. E ele fala que na natação, quando você perde um dia, na verdade você perde 2. Porque você tem que nadar um a mais para recuperar o que você perdeu. Então, os adversários dele, para começar, já não treinavam no domingo. A gente espera, não tem problema. Nossa, vou te dizer. Essa mulher é golpe. A gente espera, não tem problema. Por quê? Porque essa é a parte mais importante. Então a gente espera. Michael Phelps dedicou 10 anos da vida dele, 365 dias por dia, treinando. Ele falou, não fiz nada demais. Mas o objetivo de vida dele era desse. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, qual que era o objetivo dele quando ele veio para a Terra? O objetivo dele era você. Qual que é o prêmio que ele ganhou por ter morrido na cruz? O que Jesus ganhou por ter morrido na cruz? Medalhas de ouro? Ele ganhou você. Ele morreu por você. Quem ele enxergava na cruz quando ele estava lá era você. Vocês vão ser o meu prêmio. Vocês vão ser minha medalha. Tudo que ele fez, ele ter encarnado a vida perfeita que ele viveu, a morte que ele morreu, a ressurreição dele, qual era o prêmio dele? O prêmio dele é você, ó. Eu me entrego como sacrifício santo para que vocês sejam consagrados na verdade. Tudo sobre o que ele fez foi para a nossa perfeição, para que nós nos tornássemos perfeitos. Tudo que ele fez foi para a nossa consagração. Se a gente entender o que Jesus fez na cruz, a gente consegue dizer, ó, viver para mim é Cristo. Por quê? Porque Cristo na cruz está dizendo assim, ó, viver para mim é você. Viver para mim é você. Então qual que é o segredo? Se você pensar nisso, você pensa nisso. Você pensa no que Jesus fez e você olha para isso, e você olha para isso todo dia, você olha para isso amanhã, você olha para isso depois de amanhã, e você olha para isso mês que vem, você pensa nisso e isso vai mudar você. Porque você não tem que tentar mudar as suas circunstâncias, você tem que mudar você. E como que você muda? Você olha para Jesus. Você olha para Ele. E depois de um tempo, isso tudo vai mudar. E se Cristo e o Evangelho forem as coisas mais importantes da sua vida, você vai responder às adversidades avançando na sua vida. Mas o que o cristianismo pede de você é que você olhe para Cristo na cruz. Você pense em Cristo na cruz e pense nele dizendo, ó, Senhor, porque você disse que viver para mim é você, eu digo que viver para mim é você. Porque você disse na cruz, ó, eu fiz isso tudo por você, eu consigo também dizer que viver para mim é Cristo. E aí você muda por dentro, você muda o seu coração primeiro. E aí as suas atitudes vão fluir. Como disse na própria oração de Paulo em Filipenses, que a gente estudou na outra semana, no versículo 9, que ele fala que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça. E lá em cima ele fala que o amor de vocês transborde. Se você for cheio desse amor, aí vai transbordar. O salmo que a gente leu quando abriu o culto, no versículo 8, fala, provai e vê que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. Olhe para Ele. Para que você possa, com confiança, dizer que para você viver é Cristo. Você vai conseguir encarar a cadeira elétrica, se você conseguir viver dessa forma. Porque é o que Paulo conseguiu fazer aqui. Ele estava prestes a morrer. Mas tudo isso porque primeiro Jesus viveu e morreu por nós. E dessa forma, né, Deus vai ser mais glorificado em nós quanto mais a gente se satisfazer nele. Não olhar para as circunstâncias, mas mudar a nossa definição do que é vida. Não tente mudar as suas circunstâncias.
Você tem que mudar a sua definição de vida, e viver é Cristo. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela sua palavra, Deus, tão real, Senhor, tão prática, tão realista, ó Deus, que nos mostra que a vida é sim sofrimento, Pai, mas que na cruz, ó Deus, todo o sofrimento já foi vencido, Pai. Na cruz, o Senhor conquistou a morte em si, através da sua morte, a morte foi derrotada. E se a morte foi derrotada, esse era o último inimigo, Senhor. Nós só precisamos olhar para o Senhor, e nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, a cada dia que nós olharmos para o Senhor, olharmos por tudo que o Senhor fez por nós, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a mudar a nossa definição do que é vida, Pai, e que viver para nós seja Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.